vai ser as bem-aventuranças do perdão. Então, o nosso tema central hoje vai ser o perdão de Deus, né? Eu trarei uma introdução do texto, do sermão. Depois nós vamos entrar no contexto, né? Nós vamos ler o Salmo. E depois nós vamos, né, entrar no contexto do Salmo. Então, vamos começar com a nossa introdução. Eu vou definir aqui o que é a palavra bem-aventurança, o seu significado bíblico, e também falar sobre o significado bíblico do perdão. Então, vamos introduzir aqui. Bem-aventurança significa estado de profundo bem-estar ou felicidade completa. Na Bíblia, é um conjunto de bênçãos declaradas por Deus para seus discípulos, que produz a real felicidade. Perdão significa aproximação por meio da remissão. Perdão bíblico. Remissão é a ação da misericórdia diante de uma ofensa. Perdoar é agir com misericórdia em favor da pessoa que lhe ofendeu. Foi justamente isso que Deus fez por meio de Cristo em nosso favor. O perdão bíblico produz felicidade divina, pois o pecador perdoado tem paz com Deus. Perdoar, irmãos, é a atitude humana mais difícil de se praticar. Essa é a verdade. Geralmente, quem é ofendido sempre acha uma boa justificativa para não perdoar quem lhe ofendeu. Fulano não presta. Ele foi desonesto para comigo. Não merece perdão. A gente faz isso, né, sem pensar no significado bíblico do perdão. Beltrano não vale um centavo. Me passou a perna. Não vou perdoá-lo. E aí são apenas dois exemplos comuns do nosso dia a dia. Em nosso contexto cultural, perdoar o ofensor é sinal de fraqueza. Fraqueza sua que perdoa. Uma outra atitude difícil de se praticar é pedir perdão. Sempre se encontra uma justificativa para justificar que se tem razão para não pedir perdão. Pedir perdão demonstra o nosso erro, a nossa falha, o nosso pecado. E isso depõe contra a nossa honra e a nossa moral, e nós não gostamos disso, de sermos tratados como pecadores, aquele que errou, e etc, etc, etc. A gente vê isso muito em casa. Quando os filhos têm razão de alguma coisa, mas os pais, para não perderem a postura de liderança, castigam mesmo assim o filho tendo razão. Então os pais não se dobram e pedem perdão aos filhos. Então essa é a nossa cultura. Pedir perdão, irmãos, nos expõe diante dos outros como responsável pelo pecado cometido. No geral, ninguém gosta disso. Ninguém gosta disso. A origem dessas atitudes de pedir perdão e de perdoar e de não perdoar surge com a atitude de Adão diante de Deus quando pecou. Ele se justificou diante de Deus dizendo o seguinte: foi a mulher que me deste. Ele não assumiu o seu pecado, já jogou para outra. O que significou a justificativa de Adão? Pelo menos 4 coisas aqui. A primeira, ele não assume o seu pecado, como nós muitas vezes não assumimos o nosso. Segundo, ele culpa Deus por seu pecado. Foi a mulher que fizesse, mas foi o Senhor que deixou isso acontecer com relação a nós, né? Ele não pede perdão a Deus. Ele vai achar uma justificativa. Não, mas eu tenho razão. Mas não fui eu, foi fulano. Por isso que eu fiz isso. E quarto, ele não perdoou Eva. Estas são as atitudes que a grande maioria das pessoas, lamentavelmente, também dos cristãos, tem quando pecam. Tem quando pecam. Esse aqui é o ponto. Na minha adolescência, eu vou abrir aqui para compartilhar uma experiência pessoal minha com relação ao perdão. Na minha adolescência e juventude, a relação com meu pai não foi das melhores. Estivemos em conflito durante este período. Isso gerou em mim um rancor por sua pessoa.
Durante muitos anos, guardei este rancor em meu coração, pois eu o culpava pelo meu sofrimento e não o perdoava. Agora vamos ler o Salmo 32, irmãos, que tem tudo a ver com a nossa introdução aqui. Abra sua Bíblia, eu farei a leitura e vocês acompanharão a minha leitura do Salmo 32. Olha que salmo belíssimo isso aqui. Observe como ele inicia o salmo, o que ele vai falar no meio do salmo e como ele vai encerrar o salmo. São 3 pontos aqui bem distintos. Salmo 32, é um salmo de Davi. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Então ele é feliz. Bem-aventurado aqui é feliz, uma felicidade completa. Verso 2. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há engano. Isto é, feliz é aquele a quem Deus o justifica. Verso 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Olha que coisa linda isso aqui, irmãos. Verso 6. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas, em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Aqui é Deus falando para ele. O verso 6, o verso 8, né, e o verso 9. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. E sob as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrem-se no Senhor, regozijem-se, ó justos. Exultem todos vocês que são retos de coração. Vamos orar ao Senhor? Pai, a tua palavra, e nós precisamos agora que o Senhor abra o nosso entendimento e nos ajude a entender e aplicar na nossa vida, Senhor, os ensinos desse salmo, que são tantos, Senhor. Mas nós vamos apontar aqui apenas 3 hoje. Mas nos traz alegria, Senhor, no nosso coração, de entendermos o teu perdão, Pai, e o desfruto que ele traz para a nossa vida e o que ele produz em nós. Obrigado por quem tu és, obrigado por Cristo, obrigado pelo teu perdão, Pai. Assim te oramos, em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou falar aqui um pouco do contexto do texto do Salmo. O Salmo 32 é um momento de profunda alegria na vida de Davi. Ele encontra no perdão de Deus o fundamento da sua alegria. Logo no verso 1 e 2. Salvo as proporções, a angústia que Davi passou antes, quando guardou o seu pecado, eu passei ruminando o rancor do meu pecado contra o meu pai. Assim como os ossos de Davi envelheceram, isto é, ele estava perdendo sua juventude, assim minha juventude estava indo embora naquele contexto. Assim como a mão de Deus pesava sobre Davi e ele perdeu o seu vigor, assim meu vigor pela vida secou naquele contexto. Assim como a mão de Deus pesava sobre Davi, levando a pedir perdão, a mão de Deus pesava sobre mim e me empurrando para Cristo na época. Eu não era crente na época. Esse salmo, segundo o comentário da Bíblia NAA, a que eu estou usando aqui, abre aspas, é um hino de ação de graças no qual os adoradores agradecem a Deus pela alegria de ter seus pecados perdoados por Ele. Fecha aspas. O verso 5 deste salmo é central ao salmo e aponta para a atitude de Davi ao ser pressionado por Deus, mediante sua pesada mão, para confessar seu pecado e sua iniquidade. Olha o verso 5 do Salmo 30. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Deus pressionou Davi a confessar seus pecados por meio das circunstâncias da sua vida. E a principal foi a falta da alegria real em seu coração.
Olha o verso 3 aqui, o verso 4. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Quem vai ter alegria com uma situação como essa? Não tem como. Você está sofrendo. Olha o verso 4 aqui. A graciosa mão de Deus sobre a vida dele. Ele discerne isso aqui. Porque tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Além de envelhecer, o vigor da vida secou. Por quê? Guardou o pecado. Guardou o pecado, não confessava seu pecado. Observe o pronome pessoal no verso 5. Meu e minha. Isto é, o verso 5 revela a atitude do salmista após Deus pressioná-lo a confessar o seu pecado contra ele. Davi assume mesmo, meu pecado e minha iniquidade. O pecado, irmãos, tem personalidade, tem autor, tem nome. Aquele que o pratica. E isso tem origem na pessoa que pratica e não nos outros. Eu não posso culpar os outros pelo meu pecado, nem justificar o meu pecado por causa dos outros. Isso não existe na Escritura. Pecado tem nome e pecado tem autor. Esse aqui é o ponto. Davi resume aqui em pecados e iniquidades. Mas ele assume o seu pecado. Mas por que assumiu? Porque a mão de Deus pesava sobre ele. Irmãos, a gente não pode deixar de ver aqui a graciosa e misericórdia da mão de Deus sobre a vida de Davi, o seu servo. Parece no salmo aqui, quem está mais interessado em que Davi peça perdão é Deus, não é nem Davi. Mas como Davi é aliançado por Deus, Deus o ama. E vai trazer a realidade dele, do que ele fez, do que ele é, não é? Para que ele entenda e confesse o seu pecado. Mas é Deus que induz, que promove, que motiva, que vai atrás, que pressiona pelas circunstâncias da vida, para que ele confesse o seu pecado, para que ele viva a alegria do perdão de Deus. Esse aqui é o ponto. Como é que ele começa o Salmo? No verso 1 e 2, com duas bem-aventuranças. Esse aqui é o ponto. Davi assume seu pecado. Ele não culpa os outros e nem o diabo. Ele diz a Deus, o pecado é meu, eu cometi. A iniquidade é minha, eu cometi. Isso aqui é lindo demais, irmãos. Ele toma consciência do seu pecado. Mas por quê? Porque Deus o levou a isso. Habita em nós o Espírito Santo, irmãos. E ele tem a mesma função hoje em nossa vida. Quando nós pecamos, irmãos, né, ele vem ao nosso coração e vai dizer claramente para nós, você manchou a glória de Deus com o seu pecado. Arrependa-se e peça perdão. Essa é a mensagem dele para nós. E graças a Deus por isso, porque assim como Deus pressionou Davi pela sua mão, assim o Espírito Santo continua em nós com o mesmo princípio. Quando nós pisamos na bola, quando nós pecamos. Ele nos acusa. Mas nos acusa, irmãos, não para a condenação, mas para a confissão, para o conserto, para a volta à comunhão com Deus. Essa é a bem-aventurança do perdão de Deus. A restauração da nossa comunhão com Ele que traz felicidade, conforme aqui o verso 1 e 2. Os salmos revelam, irmãos, as variadas experiências e emoções do povo de Deus, com seus altos e baixos, em relação à sua submissão e à obediência a Deus. Desobedece, obedece. Desobedece, obedece. Está sempre assim. Isso é a nossa cara, isso é a nossa vida. Essa constante instabilidade. E não é mais instável por causa do Espírito Santo que habita em nós. Que ai de nós se não habitasse em nós. A gente estava muito mais embaixo do que em cima. Muito mais embaixo. E graças a Deus por Deus que por Jesus que enviou a nós o outro Consolador. Os salmos descrevem a vida real de seus autores e do povo de Deus desnudando seus pecados e a necessidade desesperadora da intervenção de Deus, trazendo arrependimento e o seu perdão ao seu povo. Nós estamos vendo isso aqui no Salmo. A necessidade de Davi em confessar o seu pecado e em receber o perdão de Deus.
Os salmos revelam a incredulidade, desesperança, frieza na fé do povo de Deus e a ação de Deus para trazer a salvação para o seu povo e o seu perdão. Está aqui no Salmo 32. Deus aqui está levando Davi a isso. Está chamando Davi a essa posição. Arrependa-se, confesse e peça perdão. Esse salmo, irmãos, é um cântico maravilhoso que revela a dor e a felicidade do salmista. A dor causada por seu pecado não confessado. A alegria por Deus intervir em favor do salmista, levando a confessar o seu pecado sem qualquer justificativa humana e recebendo o perdão e a bem-aventurança, a felicidade disso. O que esse salmo nos ensina, irmãos? Pelo menos 3 lições básicas esse salmo aqui nos ensina. Ensina muito mais, mas as que eu percebi estão aqui, nessas 3 lições aqui. A primeira, o perdão de Deus traz felicidade, ou é uma bem-aventurança, para aqueles que se submetem e pedem perdão a Ele. 2, guardar pecado mata a vida, confessar traz alegria. E terceiro ensinamento, o caminho das bem-aventuranças. O primeiro, o perdão de Deus traz bem-aventurança, está nos versos 1 e 2. O segundo, guardar pecado mata a vida e confessar traz alegria da vida, está nos versos 3 e 5. E por fim, o caminho das bem-aventuranças está nos versos 6 e 8. E em seguida, Davi encerra o salmo. Vamos ver aqui o primeiro ponto. O perdão de Deus traz felicidade ou a bem-aventurança. Este salmo tem como tema central a felicidade do justo, daquele que pede perdão, que tem comunhão com o Senhor. Para o cristão de hoje, a pergunta é: o que é felicidade? Teríamos várias respostas para esta pergunta. Creio que a grande maioria dos cristãos responderia o seguinte: são as bênçãos materiais. Elas me trazem felicidades. Então podemos dizer que a felicidade dos crentes hoje, da grande maioria, não são todos, mas uma grande maioria, está ligada diretamente às bênçãos materiais. Se a felicidade do crente está ligada à sua prosperidade material, ele está amputando da sua vida o principal fundamento da felicidade, da sua felicidade, sua justificação diante de Deus por meio de Cristo, que Deus o perdoou. Se a felicidade do crente está ligada à sua prosperidade material, ele está amputando da sua vida o principal fundamento da sua felicidade, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, quebrando o poder do pecado sobre a sua vida, isto é, trazendo a sua salvação e o livramento da morte eterna. A justificação, irmãos, e a salvação do pecador por meio de Cristo é o fundamento básico da nossa felicidade, porque é ela que traz a paz com Deus, e não há nada mais glorioso para mim, para você e para a igreja do Senhor, termos paz com Deus, irmãos. Isso deve produzir em nosso coração extrema felicidade. É nesta verdade que a felicidade do crente fiel se fundamenta. Nesse conhecimento, na realidade da sua justificação, da sua salvação em Cristo Jesus. Porque ali Deus lhe perdoou e Deus lhe justificou, como está aqui no verso 1 e no verso 2, do Salmo 32. É isso que deve gerar no nosso coração a nossa felicidade, não as coisas materiais. Não as bênçãos materiais, irmãos. Porque as bênçãos materiais, elas se deterioram, elas acabam, elas quebram, elas se diluem, se evaporam. Mas a felicidade em Deus, irmãos, ela é eterna. Nós estamos provando agora, né, um pouco dessa felicidade. Mas ela será plena quando Cristo voltar. Acabamos de ler aqui na Confissão de Fé do Catecismo Maior de Westminster, pergunta 89. As bênçãos que nós vamos receber em plenitude, isso vai trazer plena felicidade para mim e para você. Davi, nesse salmo, irmãos, vai nos revelar o valor da verdadeira felicidade, no perdão de Deus e na comunhão com Ele.
Nos versos 1 e 2, ele claramente revela o fundamento da felicidade do fiel em duas bem-aventuranças. A primeira, feliz aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Perdão de Deus, irmãos. A segunda, feliz aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano, a sua justificação. Salvação e justificação, aqui, claramente aqui, nos versos 1 e 2. Observe a realidade espiritual nessas duas bem-aventuranças. Na primeira, temos duas ações divinas quando pedimos perdão de nossos pecados a Deus. A primeira, o perdão de Deus. E a segunda, o esquecimento dele em relação ao pecado confessado. Deus não volta mais atrás. Deus apaga. Deus joga no profundo do mar os seus pecados. Não se lembra mais disso. Ela apaga, ela esquece. Completamente. Você está livre, limpo diante dele. Na segunda bem-aventurança, temos mais duas ações divinas quando pedimos perdão dos nossos pecados a Deus. Deus nos trata como justos, justificados. E não há engano em nosso coração. Isso é, nós temos conhecimento a respeito de quem é Deus e de quem nós somos. Não há engano no nosso coração. O nosso coração não nos engana mais a respeito de nós mesmos e a respeito de Deus. Isso foi limpo. Isso foi tornado limpo para mim e para você. E não é assim hoje com a nossa vida? Aqueles que creem em Cristo, que amam Jesus Cristo, conhecem o Senhor, têm conhecimento de Deus e também recebem o conhecimento de si mesmos. E a Bíblia nos diz que nós somos pecadores. Acabamos de ler aqui em 1 João 10. Se dissermos que não cometemos pecado, tornamos Deus mentiroso. Então Deus está nos dizendo o seguinte: vocês são pecadores e precisam do perdão de Deus. Isso é tremendo, irmãos. Essas duas bem-aventuranças revelam o fundamento principal da felicidade do crente, a sua justificação diante de Deus e a sua comunhão com Ele. Irmãos, isso é fundamental para mim e para você. Aí é onde está o fundamento da nossa alegria, da nossa vida com o Senhor, a nossa justificação, que tem a ver com salvação e regeneração, e a nossa comunhão com Ele. Isso partiu dele, não partiu de nós. Foi Ele que nos salvou, que nos regenerou, que nos justificou em Cristo Jesus. E nos trouxe a sua comunhão. Jesus aprofunda a felicidade do crente fiel em Mateus capítulo 5, dos versos 3 a 12, as bem-aventuranças. Está lá. Ele vai aprofundar mais ainda. Jesus descreve os valores do reino de Deus, que confrontam os valores deste mundo caído pelo pecado, que busca a felicidade nas coisas materiais e no brilho do ouro deste mundo. A felicidade divina não é um sentimento temporário. É isso que Jesus vai falar, que o texto aqui também está falando, aqui o Salmo 32. Não é um sentimento temporário ou circunstancial, mas é o estado de bem-estar do relacionamento com Deus, daqueles que pertencem a Ele e que andam com Ele. Então, irmão, nós somos felizes. Nós somos felizes. Porque temos comunhão com o Senhor e andamos com Ele. E conhecemos o Senhor e o Senhor nos fez nos conhecer por meio da sua palavra. Então, nós somos felizes, irmãos. Não importa a circunstância da qual nós estamos vivendo. Tudo isso aqui é passageiro. Tudo isso aqui é passageiro. Não se apegue às coisas. Porque você não vai levar nada quando Jesus lhe chamar. Nem quando ele vier lhe buscar no final, no último dia da história humana. Você não vai levar nada. O que é que nós vamos levar, irmãos? A nossa comunhão com Deus. Isso é importante nessa vida. O mais importante. Não quero aqui dizer para você viver desleixadamente com as suas coisas materiais. Não. Eu falei que elas não são o foco principal da nossa vida. Elas vêm a reboque, elas fazem parte, mas não podem se tornar o Deus da minha vida.
Eu tenho que cuidar, eu tenho que tratar daquilo que Deus colocou em minhas mãos. Eu tenho que cuidar. Mas isso não justifica delas terem a prioridade na minha vida. Não, não são. Deus é a prioridade da minha vida. A minha comunhão com Ele é a prioridade da minha vida, porque Ele me resgatou. É justamente isso que Jesus diz em Mateus 5, de 5 a 12, no Sermão do Monte das Bem-aventuranças. É o mesmo que Davi diz no Salmo 32, nos versos 1 e 2. Muitos são, não é? Dos versos 1 e 2. Resumindo, irmãos, esse primeiro ponto. A felicidade do crente não é temporária, nem está nas coisas materiais, nem é circunstancial, pois está fundamentada na salvação e na justificação de Cristo para Deus Pai, isto é, no perdão de Deus. Aí sim, irmãos, está fundamentada a nossa alegria. Segundo ponto, está nos versos 3 a 5, que diz o texto: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Olha a dor do salmista aqui. Gemidos. É uma angústia profunda, é uma dor profunda. Secou-se as lágrimas. Você agora só geme. Acabou as lágrimas, não tem mais lágrima. Eu creio que muitos aqui já passaram por essa experiência. Quando a dor é tão profunda que as lágrimas secam e ficam só os gemidos no coração. Vem de dentro para fora. Está aqui o salmista. Por quê ele está assim? Porque guardou o pecado, não confessou. Olha o verso 4. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Deus, todos os dias, fustigava o salmista para que ele confessasse e pedisse perdão. E ele resistiu muito tempo, ao ponto de envelhecer, ao ponto de gemer a dor, por resistir à voz de Deus para que ele perdoasse os seus ofensores e que ele pedisse perdão dos seus pecados. Os versos 3 e 4 revelam o estado do salmista antes dele pedir perdão a Deus por seus pecados. Eles revelam a resistência do salmista em reconhecer seu pecado e sua culpa diante de Deus. A gente faz isso muitas vezes, irmãos. A gente se acha no direito e sempre achando que o outro que nos ofendeu é que é o culpado e ele que deve sofrer as consequências. Não é assim no cristianismo. Porque manda oferecer outra face. Manda perdoar os ofensores, os nossos ofensores, e pedir perdão também por alguma coisa que nós cometemos com alguém. Assim é o cristianismo. É uma ordem de Deus. O perdão é uma ordem de Deus, não é uma opção, não é uma proposta do cristianismo o perdão. Não é, irmãos. Por quê? Porque Cristo não propôs isso. Ele foi obedecendo a Deus para a cruz para nos perdoar os nossos pecados. Ora, se ele sacrificou-se por nós devemos seguir o seu exemplo, ou não? Eles revelam as consequências de armazenar o pecado no coração, como se trancam as riquezas no cofre, para que ninguém saiba o que você tem. Muitas vezes a gente faz isso, irmãos. A gente peca e trava no coração para que ninguém tome conhecimento do pecado que eu cometi. Porque passa vergonha, passa. Se alguém pega você no fraga e você tenta esconder, alguém diz, não, eu lhe vi lá fazendo aquilo ali. Então já depois contra você, né? As pessoas trancam isso como se trancam suas joias a sete chaves nos cofres, para que ninguém tome conhecimento, e nem o próprio Deus. Ai daqueles que pensam que Deus não conhece as nossas ações. Todo pecado não confessado produz perturbação no coração, na mente e no corpo. Irmãos, isso é verdade. Deforma a nossa fisionomia, tira a nossa alegria, né? E o nosso rosto decai. E o tormento mental, irmãos, é o pior possível do nosso coração. A gente quer sair, quer arrancar e não consegue. E não consegue. No verso 3, o salmista diz, enquanto calei o meu pecado, ainda bem que foi enquanto, porque aqui ele põe aqui um período de tempo. E nesse período de tempo ele sofreu por isso.
Mas enquanto ele calou, ele sofreu isso. Agora, olha o que é interessante. O verbo calar, no hebraico, significa tornar-se surdo. O que significa isso? Significa que Davi estava sendo acusado do seu pecado, por Deus, pelo Espírito Santo, mas optou por tornar-se surdo à voz do Senhor. O Espírito Santo o acusa do seu pecado e o empurra para o arrependimento, mas ele resiste em confessá-lo, não dando ouvido à voz de Deus. Isso não se parece com a gente, irmãos? Comigo e com você? É a nossa cara. Muitas vezes. Não digo aqui de todos, mas da grande maioria, inclusive aqui, inclusive eu. A gente resiste muito tempo para isso. Principalmente quando o pecado é dentro de casa. Onde ali a intimidade não tem mais nenhuma barreira. Todo mundo se conhece, você não tem como mais... Você não mascara quem você é dentro de casa. E vez por outra a gente atropela a mulher, os filhos, a filha, por nossos pecados. E aí elas reclamam, que Deus já está falando comigo, e eu vou justificar. Mas você disse isso primeiro. O princípio de Adão, a mesma coisa. Eu estou me esquivando do meu pecado, transportando para o outro e acusando o outro de me levar a pecar. Quando isso não é verdade. O pecado foi meu mesmo. As consequências aparecem como resultado da falta de arrependimento e confissão de Davi. Olha o verso 4, ele diz: eu gemi tanto que meus ossos envelheceram. Depois ele diz: meu vigor chegou ao fim. O resultado do pecado não confessado estava consumindo a vida do salmista. O pecado não confessado mata a nossa vida. Há algo misericordiamente gracioso revelado no verso 4. A gente passa e não percebe. Olha o que diz o texto. Porque tua mão pesava dia e noite sobre mim. Deus estava o tempo todo ali, consolando Davi para que ele se arrependesse e pedisse perdão dos seus pecados. Deus não soltou Davi. Olha que coisa interessante, irmãos. Isso aqui é muita misericórdia e muita graça. Olha só, o cara pecou, o cara resiste à confissão e Deus está lá com ele. Não soltou Davi. Por que, irmãos? Deus não disse, não, te vira, vive do jeito que você quer viver. Por que Deus não fez isso com Davi, irmãos? Qual é o fundamento para Deus caminhar com Davi a esse nível, nessa relação? É o mesmo princípio que ele caminha conosco, a sua aliança com Cristo Jesus, irmãos. Deus é fiel à sua aliança. Ele não vai quebrá-la. Nós quebramos, mas eles não quebram. Por isso, quando nós pecamos, irmãos, Deus não nos abandona. Não nos abandona, Ele está o tempo todo martelando em nosso coração. Arrepende-se e confessa. Arrepende-se e confessa. E vai usar as circunstâncias para nos pressionar a isso, como fez com Davi aqui. Fecha uma porta ali, fecha uma janela ali e vai até a tomada de consciência, até você deixar a sua surdez, quebrar a sua surdez. É isso que Deus quer aqui com Davi. Eu vou quebrar a sua surdez pesando a minha mão sobre você, para que você entenda. Porque tua mão pesava sobre mim. Há uma razão para o sofrimento do salmista. Ele estava entre os braços de Deus, isto é, ele foi pesado pela balança da justiça de Deus e achado em falta. E Deus, graciosamente e misericordiamente, usou as circunstâncias da vida do seu servo para trazê-lo à realidade do seu pecado, para que ele confessasse. É o que ele faz conosco. Isso, irmão, chama-se pastoreio. Isso chama-se, irmão, amor aos seus filhos. Isso se chama misericórdia, que Deus não nos trata como nós deveríamos ser tratados. Isso é sua graça em nossa vida. O verso 4, irmão, nos revela a compaixão de Deus por seus servos, quando eles pecam e resistem a confessar seus pecados pedindo perdão.
É isso que o verso 4 aqui está revelando para mim e para você. Assim como o pai vai atrás do seu filho para corrigi-lo, e muitas vezes o açoita para que ele sinta na pele o peso do seu erro, do seu pecado cometido. Assim Deus colocou Davi entre os seus braços e o açoitou seu coração, sua mente e seu corpo, tirando o vigor da sua vida, para que ele entendesse o peso do seu pecado e a rebeldia em não se arrepender e confessá-lo diante de Deus. Isso é, irmãos, pura graça do Senhor Jesus Cristo, de Deus sobre a vida de Davi e de Jesus sobre a nossa vida, porque o princípio aqui de tratamento é o mesmo comigo e com você. O verso 5, irmãos, é central, é um divisor de águas que aponta para os versos 1 e 2 e 6 a 11. Olha o que diz o verso 5. Até que fim, né? Graças a Deus, né? Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse a si mesmo, e disse a Deus, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Olha só, irmãos, foi ele confessando e Deus imediatamente perdoando o pecado de Davi e a sua iniquidade. Olha que coisa linda isso aqui, irmãos. A tomada de consciência aqui. A NAA comenta, irmãos, diz assim, abre aspas, aqui no verso 5, somente os perdoados por Deus são verdadeiramente felizes, fecha aspas. É justamente isso que o salmista está nos dizendo, a mim e a você. Sem o perdão de Deus, o pecador sofre as consequências do seu pecado e a maior dela é a morte. Morte da sua vida, a morte eterna. A palavra de Deus afirma, o salário do pecado é a morte. Morte física, morte emocional, morte da vida e morte eterna. Se encaixa tudo aí. E a confissão do pecado traz a verdadeira felicidade para aquele que confessa. Resumo, irmãos, desse nosso ponto que vimos agora. Não confessar os pecados traz consequências terríveis e a pior delas é a surdez para ouvir a voz de Deus chamando para o arrependimento e confissão. A vida seca, perde o vigor, morre para Deus. Portanto, confesse seus pecados e peça perdão a Deus e a quem você ofendeu e perdoe seus ofensores. Não guarde pecado. Não segure o perdão. Não faça isso. Este foi o ensino de Jesus Cristo em Mateus 6,12, quando ele diz assim, ensinando seus discípulos a orarem, perdoa nossas ofensas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Aqui o perdão tem mão dupla. Tem mão dupla. Não esqueça disso. Deus me perdoa e eu perdoo os que me ofendem. Ponto final. Terceiro e último ponto do nosso sermão de hoje à noite. O caminho das bem-aventuranças, versos 6 a 8. Vamos lá. Que diz assim. Olha só, sendo assim, aqui é uma mudança, né, de contexto, né? Todo que é piedoso te fará súplicas, em tempo de poder te encontrar. Que vai chegar o tempo que você não vai poder mais encontrar Deus. O tempo de quê? Do arrependimento. O tempo é esse de você se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus. Esse tempo vai findar na história. E quando findar, se você não se arrependeu e não buscou a Deus, não tem mais jeito aqui. Continua aqui o verso 6. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão, porque Deus os socorrerá. Tu és o meu esconderijo. Olha só agora como é que Davi está aqui para Deus. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas na tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Então você vê aqui a mudança aqui do salmista aqui já, do salmo, que o coração dele está começando a fluir de graça, de gratidão a Deus, de alegria ao Senhor, reconhecendo quem é Deus, que Deus é aquele que é refúgio para ele quando ele peca. Olha agora, olha o verso 8.
Aqui é Deus falando com o salmista. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. E sobre as minhas vistas lhe darei conselho. Aqui no verso 9, ele vai repreender o salmista. Olha só, Davi, presta atenção. Davi e o povo que lê, inclusive a mim e você aqui. Não sejam como o cavalo ou a mula. Mas por quê? Porque não tem entendimento. Como é que Davi estava no começo do salmo? Como uma mula ou como um cavalo, surdo. Sem entender o que Deus estava fazendo com ele. Que são dominados com freios e cabrestos. A mão de Deus pesou sobre Davi. Então Deus colocou nele ali freio e cabresto, para que ele se arrependesse. Do contrário, não obedece a você. Do contrário, né, Davi não obedeceria a Deus. Irmãos, e muitas vezes Deus faz isso conosco, da mesma forma. Porque nós temos uma dura cerviz, um coração duro, para entendermos isso. Nós temos um coração muitas vezes orgulhoso e prepotente, de não nos submetermos e entendermos que nós pecamos, irmãos, e que nós temos que pedir perdão a Deus. Nós não somos o que pensamos que somos muitas vezes. Você não é o bolo da cereja, eu não sou o bolo da cereja. Isso não existe no cristianismo, porque não tem bolo nem tem cereja. Tem uma cruz para se levar e seguir a Cristo. Esse é o ponto aqui. Mas muitas vezes nós agimos como as mulas e como os cavalos. Precisamos que Deus coloque em nós cabresto para poder nos guiar, porque se tirar, a gente se desvia e se perde. E vamos ficar surdos diante de Deus, porque Deus está o tempo todo nos chamando ao arrependimento. Venham para mim, creiam em Cristo, acreditem em Cristo. Não, o tempo todo está assim. Mas isso aqui é para os crentes, né? Para os justos, né? Isso aqui que é interessante. Podemos perguntar, qual o caminho das bem-aventuranças? Qual o caminho? No verso 6, a expressão sendo assim, né, como a gente acabou de ler, indica o caminho das bem-aventuranças. Pois a expressão sendo assim indica a conclusão da ideia anterior, apontando para o resultado, né, nos versos seguintes. Então ele vai encerrar uma ideia anterior. Qual foi a ideia anterior? Eu confessei meus pecados e o Senhor me perdoou. E agora ele vai apontar como é que eu vou andar na bem-aventurança após Deus perdoar os meus pecados. Por isso que tem um sendo assim. Ele vai mudar aí, né, completamente a estrutura, né, das suas ideias no Salmo. O salmista conclui a ideia anterior no verso 5. Confessar os pecados, a chave para uma vida feliz. Nos versos 6 a 8, ele vai indicar o caminho para se viver nas bem-aventuranças de Deus. Olha que coisa linda isso aqui. 6 a 8. Primeiro caminho da felicidade divina está no verso 6. Que diz o verso 6? Vamos lá. Sendo assim, todo o que é piedoso. Então, o primeiro caminho da felicidade divina ou das bem-aventuranças, para vivermos a bem-aventurança é: seja piedoso. Seja piedoso, seja pio. Todo que é piedoso te fará súplicas, diz o texto. Piedade, irmãos, é uma característica inerente ao caráter de Deus. Inerente. Sendo assim, o piedoso é aquele que foi alcançado pela piedade divina e que vive de maneira semelhante à piedade divina. Isso é lógico, né? É verdade? É. Paulo diz isso. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O que era que Paulo estava dizendo para a igreja? Sede piedosos, como Cristo é piedoso e eu imito a piedade de Cristo. É isso que Paulo está dizendo ali para a igreja. Então ele se põe como referencial para ser mais palpável para a inteligência e para o entendimento da igreja. No contexto do Salmo, a vida piedosa se refere a uma vida que confessa seus pecados a Deus e suplica sua misericórdia, graça e perdão. Essa é a vida do piedoso. Ele está sempre submisso, não é, ao Senhor, reconhecendo os seus pecados e reconhecendo quem é o Senhor e sabendo da necessidade de pedir o perdão de Deus para continuar vivendo em comunhão com Ele. Então, o primeiro caminho para as bem-aventuranças é confessar a Deus os pecados, suplicando o seu perdão. Seja piedoso.
com Deus, nas suas atitudes e também com os outros. Perdoe os outros. Não interessa se ele tem razão ou não, ou se ele é culpado ou não. A palavra de Deus não diz isso, manda perdoar. Manda amar os inimigos, imagina isso. Manda amar os inimigos. A pergunta é, como é que eu vou demonstrar amor ou vou entender que eu estou amando meus inimigos? Sendo piedoso, perdoe o que ele está fazendo. Você está seguindo o caminho de Cristo. O que é que Cristo disse na cruz, irmãos, quando estava sendo crucificado? Na hora da sua maior agonia ali. Ele tem uma frase muito interessante ali, que revela a sua profunda e plena piedade em favor daqueles que estavam fazendo aquilo com ele. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Muitas vezes, irmãos, aqueles que nos ofendem não sabem o que estão fazendo conosco. Não sabem. E muitas vezes nós fazemos também com os outros, sem pensar nas consequências do que nós fazemos, né, dos nossos atos com os outros. Ele disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Uma vida piedosa, mesmo ali na cruz. Né? O segundo caminho para a felicidade divina está no verso 7. É reconhecer Deus como seu libertador ou salvador. Olha o que diz o verso 7. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas na tribulação e me cercas com alegres cantos de livramento. Salvador, aquele que liberta, aquele que livra. Então é reconhecer Deus como seu libertador e seu salvador. Isso é ser piedoso também. Esse reconhecimento. Só Deus pode livrar o pecador do poder do pecado e salvá-lo da condenação eterna. Só Ele pode fazer isso, irmãos. É isso que o salmista está vendo isso aqui. Então, o segundo caminho para a felicidade divina é reconhecer Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E ponto final. É um bem-aventurado. Você vai gozar dessa alegria no coração. O terceiro caminho para a felicidade divina está no verso 8. Olha o que diz o verso 8. Aqui é Deus falando com ele. Olha que coisa linda isso aqui. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. Sob as minhas vistas lhe darei conselho. Nós temos aqui três coisas aqui altamente interessantes de Deus para com o salmista. Primeiro, ele vai instruí-lo. Segundo, ele vai ensinar o caminho. E terceiro, ele vai dar conselho. Tudo que nós precisamos. Né? Então, o terceiro caminho para a felicidade divina está no verso 8. É a instrução e o conselho divino sobre a nossa vida. No verso 8, Deus fala com o salmista, eu instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. E sob as minhas vistas lhe darei conselho. Olha que pastoreio aqui tremendo, irmãos, de Deus com o salmista aqui, para que ele não saia da felicidade das suas bem-aventuranças. Ele está aqui, colocando os limites para que o salmista caminhe, não é, dentro desse cercado aqui. Da felicidade da vida, né, das bem-aventuranças, seguindo a sua instrução, não é, olhando caminhando pelo seu caminho e recebendo os seus conselhos e colocando isso em prática. Não é? Irmãos, não podemos correr para o braço da felicidade divina segundo os nossos próprios caminhos. Não vamos conseguir fazer isso. Não podemos correr, ou não temos como, ou é impossível correr para os braços da felicidade divina, segundo os nossos próprios caminhos. Não é assim que funciona, pois as bem-aventuranças fluem do trono de Deus, e é Deus quem instrui seu povo, por meio dos seus conselhos, como vivenciá-las na vida. É o que está dizendo aqui o verso 8. Precisamos da instrução e do conselho divino para ser feliz. No contexto do texto, a instrução de Deus para Davi foi: confesse seus pecados, não os guarde, não justifique, não culpe os outros, nem o diabo, pelo seu pecado. E o conselho foi: suplique o meu perdão. No Novo Testamento, Jesus instrui e aconselha os seus discípulos para caminhar no caminho da felicidade divina. Da mesma forma, João 14:6. É uma pergunta lá de um discípulo dele que faz. Nós não sabemos o caminho. Jesus, eu vou dizer qual é o caminho. Então ele diz assim, em João 14:6.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas não para aí. Porque estaria incompleta a felicidade aqui, ou a bem-aventurança aqui. Ele vai completar, ele vai fechar esse versículo dizendo: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o que é que Jesus está dizendo? O caminho da felicidade, da bem-aventurança, está no Pai. Em seu conselho, em sua instrução, no seu caminho, nos seus ensinos, na sua palavra. Então, para termos a felicidade plena, ou para vivermos e vivenciarmos a bem-aventurança, nós temos que estar no caminho do Pai, por meio de Cristo. O Pai é o foco, Deus aqui é o foco. Jesus está dizendo aos seus discípulos: o caminho da felicidade divina está em chegar à presença de Deus em comunhão. E só eu posso levá-lo a Ele. E só Ele pode fluir no seu coração essa felicidade. Em outras palavras, a maior felicidade para o crente fiel é a comunhão com Deus mediada por Jesus. É desta comunhão que flui todas as bem-aventuranças divinas para o crente. Todas elas, irmão, sem exceção. Todas elas. Davi, irmão, nos versos 10 e 11, encerra o salmo testemunhando a restauração da sua comunhão com Deus por meio da sua instrução e do seu conselho. Confesse seu pecado, arrependa-se. Deus o levou ao arrependimento. Isso está no salmo. Deus o levou a confessar seus pecados. Isso está no salmo. Deus o perdoou. Isso está no salmo. Deus o colocou em seu caminho. Acabamos de ver isso aqui. Deus trouxe a felicidade divina ao seu coração. Olha como é que ele encerra o salmo. Alegrem-se no Senhor, regozijem-se, ó justos, aqueles que confessaram o pecado e foram perdoados. Exultem todos vocês, quem? Os justos, que são retos de coração. Por quê? Porque Deus perdoou e os justificou. Olha que coisa linda isso aqui, irmãos. O resumo desse nosso último ponto aqui, é Deus que nos coloca no caminho das suas bem-aventuranças por meio da instrução e dos conselhos das suas palavras revelado em Jesus Cristo, em nosso contexto. No contexto de Davi, na sua lei. Na sua lei, irmãos. Qual é o desejo de Deus? Que nós caminhemos nesse caminho das bem-aventuranças em Cristo Jesus. Conclusão, irmãos, da nossa pregação de hoje. Só perdoei meu pai após Deus me converter e me colocar no caminho das bem-aventuranças. Isso demorou um bom tempo. Antes disso, foram longos anos amargurando as consequências do rancor na minha vida. Minha vida secou, meu coração pedrou. A alegria e a felicidade pela vida foram consumidas por esse rancor e pela falta de perdão. Bendito o dia em que Deus me colocou diante do meu Pai para pedir perdão. Foi um momento em que minha vida mudaria para sempre. Deus me colocou no caminho das bem-aventuranças. Após alguns anos, Ele, meu Pai, se colocou diante de mim, pedindo perdão também. Hoje, provamos a felicidade, irmão, da restauração do perdão que Deus trouxe às nossas vidas. Essa é uma bem-aventurança. Graças a Deus por isso, irmãos. Isso é real. Isso é vivo. Hoje aprendemos 3 verdades em relação à felicidade divina ou às bem-aventuranças de Deus. Primeiro, a felicidade real do crente fiel está nas bem-aventuranças de Deus em Cristo Jesus. Está tudo em Cristo, irmãos. Segundo, guardar pecado mata a vida, mata os relacionamentos, mas principalmente a sua vida. Confessá-los e perdoar traz paz e alegria. E terceiro e último ponto, irmão, da nossa pregação de hoje, que nós aprendemos. Deus nos instrui e nos aconselha, por meio de Cristo, a vivenciar suas bem-aventuranças, confessando os nossos pecados, suplicando o seu perdão e também perdoando os outros.
Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor? Ó Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nós ouvimos hoje e pelos ensinos que esse salmo nos trazem, Senhor. Obrigado por quem Tu és, Pai. A grandeza, a Tua grandeza, da Tua misericórdia, da Tua graça, da Tua plenitude, Senhor. É impossível, Pai, não olhar para esse salmo e não observar a Tua grandeza e a nossa pequenez, Senhor. E da necessidade que temos do Senhor para nos levar e nos conduzir à Tua presença, Senhor, confessando os nossos pecados. Obrigado pela bem-aventurança do perdão, Senhor. Nós Te louvamos por Cristo, Senhor. Assim, Te agradecemos em nome de Cristo, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e que as doces consolações do Espírito Santo esteja com essa igreja, com todo o povo de Deus na face da terra, até a volta de Cristo. Vem, Senhor, vem buscar a sua igreja. Amém.